Aleluia. A paz, igreja. Amém. Eu gosto de começar o culto com uma palavra. Eu vou ler rapidamente lá em Salmos 96, a partir do versículo 1. Que fala assim, ó: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande, digno de todo louvor, mais temível do que todos os outros deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abala, e ele julgará os povos com justiça. No versículo 11 fala: regozijem-se os céus e exultem a terra, ressoem o mar e tudo que nele existe. No último versículo, no 13, fala: cantem diante do Senhor, porque ele vem. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos celebrar o Senhor? Porque só ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Vamos orar ao Senhor para dar início ao nosso culto. Oh, Senhor Deus, Pai, graças te damos. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom. Tu és um Deus, ó Pai, santo, puro, justo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. E o Senhor, ó Pai, venha sobre nós, ó Pai. Traga sobre nós adoração, para que nós venhamos entregar o nosso culto ao Senhor nessa noite, ó Pai. Que nós venhamos entregar tudo de nós, porque só o Senhor é digno, ó Deus. Aleluia. Seja adorado. Glória a Deus. Amém. Vamos celebrar o Senhor com alegria. Do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando você. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória. Veja a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, teu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque
porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, vou louvar o teu nome, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Glória a Deus. As lágrimas enchem os seus odres, meu clamor está escrito no seu livro. Minhas lágrimas enchem os seus odres, meu clamor está escrito no seu livro. As muitas águas não podem me afogar, não. Estou esperando tua luz em meio à noite. Mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente. Mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente. Minhas lágrimas, meu clamor, as muitas águas não podem me afogar, não. Estou esperando tua luz em meio à noite. Mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Aleluia. Quantos aqui sabem em quem crê? Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que Ele é poderoso. Vamos declarar essa verdade novamente? Mas eu sei quem tenho crido. também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Mas eu sei, tenho crido. Ele é poderoso. Também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Aleluia. Aleluia, Ele é Deus. Não há Deus maior. Não há outro Deus, não há outro Senhor. Foi Ele que criou todas as coisas.
até para adorar a Ele, irmãos, nós dependemos dEle. Até para adorar o Senhor, eu dependo dEle. Até o louvor que sai da minha voz, que sai da minha boca, dependo do Senhor, que é Ele quem fez todas as coisas. Não há Deus maior, não há Deus, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há. Não há Deus melhor. Oh, Senhor, tu és adorado. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. oh, aleluia. Continue a adorar o Senhor, porque Ele é digno. Sabe, irmãos, nós temos colocado muitos outros deuses em altares, mas só o Senhor é Deus, só Ele é digno, só Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado. É a Ele que nós louvamos e nós exaltamos. É o Senhor dos exércitos, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Muitas vezes a gente tem colocado muitas coisas em altares, nós temos colocado muitas pessoas em altares, nós temos tirado o Senhor dos altares, mas só Ele é digno. Nós precisamos voltar e adorar a Ele. Nós precisamos arrancar dos nossos altares de adoração pessoas, situações, coisas, irmãos, porque o Senhor é Ele que é digno
de toda honra e de toda glória. É isso que nós vamos cantar nessa noite, que Ele é único. Aleluia. Continue adorando ao Senhor. Aleluia, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno, só Ele é digno. A honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Irmãos, tira um momento para adorar o Senhor. Levante a sua voz nessa noite. Levante a sua voz e consagre a Ele a sua vida. Consagre a Ele o seu ministério. Consagre a Ele a sua casa. Consagre a Ele a sua família. Coloque a Ele no lugar devido em que Ele deve estar na sua vida. Oh, levante um altar de adoração ao Senhor. Aleluia, Senhor, te exaltamos, ó Deus. Pai, nessa noite nós consagramos ao Senhor. Nós coroamos a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Rei.
Consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Aplauda o Senhor. Ele é exaltado, Ele é digno. Som. Glória a Deus. Amém, irmãos? Geralmente pessoa bonita gosta de dar glória a Deus, amém? Amém? Só os bonitos, glória a Deus? Amém. As crianças até 11 anos podem ir com os professores, amém? Criança até 11 anos, de forma assim bem... Glória a Deus. Irmãos, eu queria, antes de falar, o tema da palavra é não se esconda. Mas antes de falar sobre isso, eu queria, nesses últimos meses, que Deus mais tem falado comigo, e eu tenho tentado falar para os irmãos, é que se Jesus não for suficiente para você, nada pode ser, amém? Se a presença do Espírito de Deus nas nossas vidas não for suficiente, eu queria dizer para você, nada pode satisfazer sua alma. Só Jesus é capaz de satisfazer sua alma, isso que Deus mais tem falado no meu coração. Eu tenho visto que muitas pessoas têm vivido debaixo desse engano. Quantas pessoas, elas estão esperando que alguém possa satisfazer a sua alma, e eu queria dizer para você, nenhuma pessoa é capaz de satisfazer sua alma, amém? A única pessoa capaz de satisfazer sua alma, chama-se Jesus Cristo. Eu queria lembrar você, que nenhuma realização na sua vida será capaz de satisfazer você. Talvez muitas pessoas estão esperando, né, que algo aconteça para que ele se sinta pleno. E eu queria lembrar você que a única pessoa capaz de te tornar pleno chama-se o Espírito de Deus. Você vai perceber que quando você encontrar a pessoa dos sonhos, você vai perceber que ela vai ser insuficiente. Quando você conseguir realizar aquilo que você tanto deseja, tanto trabalha, tanto espera, quando você realizar isso, você também vai perceber que essa realização não será capaz de satisfazer sua alma. Então a minha oração é que o Espírito de Deus, que nos revela Jesus Cristo, porque quem revela Jesus Cristo para você, quem revela esse Jesus que é capaz de satisfazer a nossa alma, é o Espírito de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do juízo e da condenação. Então o Espírito de Deus, é Ele que te apresenta quem é Jesus. É o Espírito, a minha oração hoje, é para você que está aqui, que não conhece a única pessoa capaz de satisfazer sua alma, que o Espírito Santo hoje te apresente quem é Jesus Cristo. A pessoa capaz de satisfazer a sua alma. Lá em João capítulo 6, Jesus diz, aquele que tem sede, vem a mim, beba. E o Senhor diz que aquele que provar das águas do Espírito, do seu interior, fluirão um rio de águas vivas.
o rio do Espírito de Deus, chamado Jesus Cristo, ele vai preencher a sua alma. Então que nessa noite você possa ter esse encontro com alguém que possa satisfazer você. Talvez você está aqui e você está criando a expectativa em alguma coisa que não vai satisfazer você. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça. E eu queria orar pelos irmãos, antes de ministrar a palavra. Eu quero te perguntar, Jesus tem sido o suficiente para você? Aleluia. Davi falou no Salmo 23, que a presença do pastor na vida dele era tão suficiente, que ele não sentia falta daquilo que ele tinha falta. Eu sei que talvez você está aqui, e algo na sua vida aparentemente está incompleto, falta algo na sua vida. E eu queria dizer para você, você não vai conseguir realizar tudo que você gostaria de realizar. Você não vai ter tudo que você gostaria de ter. Mas eu queria dizer para você, se a presença do bom pastor, chamado Jesus Cristo, se a presença do Espírito Santo estiver na sua vida, a Bíblia diz que a presença desse Espírito, chamado Espírito de Deus, a presença desse pastor na vida de uma ovelha, ela é tão suficiente que você não sente falta mais daquilo que está tendo falta na sua vida. Aquilo que faz falta na sua vida não é mais importante, não é primordial na sua vida. Aquilo se torna irrelevante. Aquilo se torna algo, que não é tão necessário para você, porque existe a presença do pastor. Sabe quando é que você vai conseguir ser feliz com seu marido? Com a sua esposa? Quando você entender que a felicidade não está nele, a felicidade está em Jesus. Aí você consegue ser feliz com seu marido. Você consegue ser feliz com a sua esposa. Sabe quando você vai ser feliz? Quando você entender que a felicidade não está em uma realização. Sua felicidade está em Jesus. Aleluia. Senhor, eu quero pedir ao Espírito de Deus, o Espírito que é poderoso, para nos revelar a presença, a pessoa de Jesus Cristo, que perdoa nossos pecados, que nos livra da condenação. Jesus Cristo que é capaz de nos dar a vida eterna. Que nessa noite o Senhor possa nos revelar a verdade. O Senhor possa nos apresentar a verdade que está na pessoa de Jesus Cristo. Que nessa noite, em nome do Senhor, essa igreja possa se deleitar. Ó Deus, essa igreja possa mergulhar nas águas do Espírito Santo. Que essa igreja possa, ó Deus, encontrar esse Deus suficiente, que é capaz, ó Deus, de preencher a alma mais vazia. Que é capaz, ó Deus, de preencher a alma mais frustrada. Ao Espírito Santo que é capaz de fortalecer o mais abatido. Que é capaz, ó Deus, de perdoar o mais falho. Que nessa noite esse Jesus possa alcançar cada alma que está aqui. Eu te peço, revela-nos, ó Deus, se existe alguém aqui, Senhor, se existe alguém neste lugar que não conhece o Senhor, eu peço ao Senhor, Espírito de Deus, revele a pessoa de Jesus Cristo para essa alma, como o Senhor me revelou, como o Senhor me mostrou o amor de Jesus Cristo. Que o amor do Senhor possa alcançar esse coração agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queria convidar os irmãos. O tema da palavra é: não se esconda. Eu gostaria de ler com os irmãos Mateus capítulo 5.
versículo de número 14. Mateus 5, 14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Jesus falando para a igreja que estava reunida, ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que veja as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus, irmãos. Você pode dizer amém por essa palavra? A palavra de Deus, ela nos revela que você é a luz do mundo. Que o Espírito de Deus que está em você te capacita a ser a luz da sua família, a ser a luz da sua parentela, a ser a luz dos seus amigos, a ser a luz dos seus amigos de colégio, aos seus amigos de trabalho. A luz de Deus te capacita a ser luz desse mundo. Eu queria ler com os irmãos, antes de entrar nesse texto, eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 9. Porque para você entender que você é luz e viver como luz, você precisa praticar o que Jesus praticava. Em Mateus 9, 35, a palavra do Senhor diz assim: Jesus ia passando por as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, que estão aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Esse texto aqui, ele narra a forma de vida que Jesus tinha. E aqui ele começa dizendo, Mateus começa dizendo que Jesus, ele ia passando por cidades e povoados. Aqui está falando que Jesus vivia em movimento. Amém? Talvez você não percebe, mas você é alguém que está vivendo em movimento. Você é alguém que está constantemente se movimentando. Nesse momento aqui, você está aqui, mas ao sair daqui, você vai se movimentar para outro lugar. Você vai para a sua casa, amanhã você vai se movimentar para o seu trabalho, né? Amanhã você vai se movimentar, né, por vários lugares. Então a nossa vida é uma vida de movimento. E nesse movimento, nós estamos nos conectando a pessoas constantemente. Você está, no seu movimento da vida, você está se conectando com a sua família, você está conectando com os seus parentes, você está conectando com os seus amigos, você está conectando com os seus colegas de trabalho. Então nós somos pessoas que vivemos em movimento. E nesse movimento, Deus nos dá o privilégio, nos dá a responsabilidade de estar conectado a pessoas. Só que, presta bastante atenção aqui, a igreja precisa entender o propósito de nós estarmos em movimento. Está ouvindo isso aqui? Nós que somos a igreja, precisamos entender o propósito de nós estarmos em movimento. Nós precisamos entender o propósito que Deus nos deu, para nós estarmos conectados a pessoas. Então, por que você está conectado às pessoas? Eu queria perguntar para você, será que nós estamos fazendo aquilo que Jesus fazia em movimento? Será que nós estamos fazendo aquilo que Jesus fazia quando ele estava conectado às pessoas? Porque a Bíblia fala que quando Jesus estava em movimento, esse movimento que ele estava conectando a pessoas, ele tinha a consciência, ele tinha a responsabilidade, que aquele movimento tinha um propósito. E a Bíblia diz aqui, que quando ele estava em movimento, passando pela cidade e povoado, a Bíblia diz que quando ele se conectava a pessoas,
ele fazia duas coisas. Uma, ele ensinava nas sinagogas. Dois, ele pregava as boas novas do reino. Então, quando ele se conectava a alguém que já conhecia o Senhor, que já tinha uma experiência de salvação, alguém que já tinha revelação do Evangelho, o que ele fazia? Ele ensinava na sinagoga, ele ensinava aqueles que estavam conectados a eles. Eu queria falar para os irmãos, eu venho de uma família de 2 irmãos, né? Só eu e meu irmão, eu sou mais velho. E desde pequeno, minha mãe sempre falou para mim, olha, Júnior, você é o responsável pelo seu irmão. O Bruno é 2 anos e alguma coisa mais novo do que eu. Então, quando a minha mãe começou a trabalhar, minha mãe sempre trabalhou fora, e eu tinha que estudar no SEDE de Campinas, quem era o responsável em levar o Bruno, eu com 8 anos, eu sei que é meio, né, difícil a gente entender essas coisas, nos nossos dias, mas eu com 8 anos, meu irmão com 6, eu era o responsável de levar o Bruno para o colégio. Eu era responsável de chegar na minha casa, fazer o almoço, arrumar a casa, né? Eu era responsável em ensinar o meu irmão as tarefas de casa. Por quê? Porque numa família, o mais velho ensina os mais novos. Amém? Deixa eu te perguntar uma coisa. Olha aqui para mim. Jesus colocou você em movimento. E você constantemente está conectado a irmãos. E eu queria perguntar para você, você tem ensinado alguém? Será o que você... Irmãos, qual que é o propósito de nós aprendermos? O propósito de nós aprendermos é poder ensinar. Aquilo que eu aprendo não é só para mim. Aquilo que eu aprendo é poder ensinar você. E eu queria dizer para você, você que está em movimento, você precisa ensinar os mais novos. Hoje, pelo culto da manhã, um rapaz, ele terminou o culto, ele falou, pastor, como é que eu posso ensinar? Eu sei tão pouco. Eu falei para ele, deixa eu te falar uma coisa para você. Lá em João capítulo 4, fala de uma mulher que conheceu Jesus Cristo. E ela acabou de conhecer o Senhor. E quando ela saiu daquela revelação de ter conhecido Jesus, a Bíblia fala que ela foi para onde ela morava. E lá ela contou para as pessoas tudo o que ela sabia. O que ela sabia? Ela disse para os amigos dela, eu conheci alguém que contou tudo que eu sei, que eu vivo. Eu conheci alguém que contou tudo que eu vivo. Aí eu falei para ele, deixa eu te falar, ele chama Henrique. Falei, Henrique, essa mulher conhecia muito pouco, mas essa mulher tinha uma revelação. Ela tinha a revelação de ensinar, apesar de conhecer tão pouco. Qualquer um de nós aqui conhecemos mais de Jesus do que essa mulher. Mas essa mulher tinha a consciência de ensinar alguém. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Só existe verdadeiro conhecimento se você estiver repassando esse conhecimento. Se o conhecimento que você recebeu de Deus, ele morre em você, isso não é conhecimento divino. Isso não é conhecimento, isso não é revelação de Deus. Porque quando você tem revelação de Deus, existe no seu coração uma responsabilidade de ensinar alguém. Eu quero te perguntar, você tem ensinado alguém aonde você tem passado? Você tem ensinado a vida de Deus aonde você tem passado? Você tem ensinado as experiências que você tem com Deus? Essa semana, hoje de manhã, esse rapaz perguntou, pastor, mas se eu falar e alguém me contestar? Eu falei assim, rapaz, ninguém contesta as nossas experiências. Se você falar as suas experiências, aquilo que você tem tido como experiência com Jesus Cristo, ninguém vai contestar a sua experiência. Como que alguém vai olhar para você e vai dizer assim, olha, eu quero contestar as suas experiências? Irmãos, as pessoas contestam religião, as pessoas contestam política, mas as pessoas não contestam as suas próprias experiências. Irmãos, quando você fala aquilo que você experimentou, não tem como alguém contestar você. Então eu quero dizer uma coisa para você, você que é um irmão mais velho nessa igreja, você tem a responsabilidade de ensinar os mais novos. Você que eu queria dizer para você, você que é o mais forte, você tem a responsabilidade de sustentar os mais fracos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que se considera alguém que está de pé na fé, deixa eu te perguntar, você tem ajudado alguém que está débil na fé, que está fraco na fé, que está doente na fé? Porque quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus estava o tempo todo
se conectando às pessoas, e o tempo todo ele estava ensinando aquilo que ele tinha recebido, aquilo que ele tinha aprendido. E segunda coisa que ele fazia, quando ele estava em movimento, nesse propósito de Deus, a Bíblia fala que ele pregava as boas novas do reino. Ele curava todas as enfermidades e doenças. Então, quando ele se conectava ao pecador, o que ele fazia? Ele pregava as boas novas. Quais são as boas novas? As boas novas que nós recebemos, que você recebeu. Você está aqui porque você recebeu boas novas. Você não está aqui porque você é bom. Você não está aqui porque você merece. Você está aqui porque um dia você ouviu as boas novas. Quais são as boas novas? Que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Que se nós arrependermos dos nossos pecados, hoje à tarde, uma irmã encontrou um homem perdido aí, perambulando, lá aqui perto do Barão, e ela passou o telefone meu para esse rapaz, e eu estava saindo da oração, e na hora que eu fui subir na moto, ele estava lá da outra avenida, com um saco nas costas, e ele gritou: "Você que é o pastor Júnior?" Eu sou. Aí eu esperei ele vir até mim, e ele falou: "Não, é porque eu estava em um lugar tal, uma irmã dessa igreja, fulano de tal, me disse você, disse para mim vir aqui." Aí eu conversei com ele, vi da necessidade, procurei ajudar as necessidades dele, mas eu falei para ele: "Olha, aos meus 11 anos, um dia eu me arrependi dos meus pecados. Um dia eu entrei no meu quarto e eu arrependi dos meus pecados, porque eu ouvi as boas novas de alguém." Querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Quando você está conectado ao pecador, o que você tem feito? Você tem compartilhado aquilo que você recebeu? Você tem compartilhado? Nós falamos muito na graça de Deus nesses dias. Irmãos, receber graça é muito bom, mas melhor do que receber graça é dar graça. Irmãos, é muito bom receber as boas novas, mas se você não fez isso ainda, eu quero te falar uma coisa: compartilhar, oferecer as boas novas é muito melhor, irmãos. Paulo diz em Atos que é melhor dar do que receber. Eu quero perguntar para os irmãos: nós que recebemos do Senhor graça, nós que recebemos revelação, o que nós estamos fazendo nessa vida de movimento? O que nós estamos fazendo quando nós estamos nos conectando, ao pecador? Será que nós estamos deixando o pecador passar despercebido das nossas vidas? Porque Jesus, quando ele estava em movimento, as pessoas não passavam despercebidas, ele percebia essas pessoas. Ele percebia que o pecador precisava das boas novas. E no versículo de número 36, fala o motivo, por que Jesus, ele ensinava os mais novos da fé. No versículo 36 ele fala, por que ele se importava tanto em pregar as boas novas para o pecador. No versículo 36 diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Aqui diz que quando ele viu as pessoas, dentro dele havia algo muito importante, que é algo que nós como igreja do Senhor, olha aqui para mim. Hoje pela manhã, enquanto eu estava aqui, o Espírito Santo me falou, toda igreja que não tem compaixão, por mais que ela se considere rica e abençoada, toda igreja que não tem compaixão, toda pessoa que por mais se considera uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa abençoada, toda pessoa que não tem compaixão, ela é pobre diante de Deus. Se você quer ser alguém rico diante de Deus, estou falando de riqueza financeira não. Eu estou falando de riqueza do Espírito de Deus, do Evangelho. Nós precisamos ter compaixão. O que é compaixão, irmãos? Compaixão, presta atenção, compaixão não é algo que vem de você. Compaixão não é alguém ser boazinha ou boazinho. Não, compaixão é uma manifestação do amor de Deus nas nossas vidas. Compaixão é quando Deus derrama o dom de Deus sobre você, e você permite que esse dom, que é a compaixão, ela possa ministrar na sua vida e ministrar na vida dos outros, que é você se compadecer, você se colocar no lugar do outro. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus viu as pessoas, ele percebeu que aquelas pessoas estavam aflitas e desamparadas.
Jesus primeiro, ele enxergou as pessoas. Olha aqui para mim. Se você é alguém que não consegue enxergar o próximo, não existe compaixão dentro de você. Porque a primeira coisa que a compaixão produz em nós é a capacidade de enxergar as pessoas. Essa semana eu encontrei alguém e ela me falou assim: Júnior, já viu como é que as pessoas hoje? O cara sofre um acidente. Qual que é a preocupação das pessoas? Correr no celular e filmar o acidente. A preocupação não é a pessoa. A preocupação é narrar um fato e expor esse fato. Mas o que é isso? Isso mostra, irmãos, que quando as pessoas veem uma tragédia, né, não é só isso. Quando vê uma tragédia, a primeira coisa que vem na cabeça dela, de muitas pessoas, é filmar o fato. Por quê? Porque aquela pessoa não consegue enxergar a situação do outro. Ele não consegue ver as pessoas. Talvez você está no seu trabalho, você, apesar de estar convivendo com as pessoas, você não enxerga elas. Você está na família, mas você não enxerga os seus familiares. Você está no meio dos seus parentes, mas você não consegue enxergar os seus parentes. Você está lá na sua rua com os seus vizinhos, você não consegue enxergar as pessoas. Porque o que abre os nossos olhos, que nos capacita a enxergar as pessoas, é a compaixão de Deus. É quando o amor de Deus, que é a manifestação, chamado compaixão, quando o amor de Deus se manifesta, que é a palavra compaixão, é a capacitação de fazer você enxergar quem está perto de você, é enxergar aqueles que você está conectado a eles. Se você é alguém, olha aqui para mim, se você é alguém que não consegue enxergar o próximo, a única pessoa que você consegue enxergar é você mesmo, não existe compaixão dentro de você. Porque a primeira coisa que a compaixão faz dentro de nós, é a capacitação de enxergar o próximo. Nós vivemos uma geração que perdeu a compaixão. E por isso, olha aqui para mim, é por isso que nós convivemos com as pessoas, mas a única coisa que nós pensamos são os nossos próprios interesses. A única coisa que nós pensamos são as nossas próprias necessidades. A única coisa que nós conseguimos enxergar são as nossas próprias realizações. Sabe quando nós vamos conseguir enxergar o próximo? Sabe quando eu vou conviver com ela e eu conseguir enxergar com ela? Porque o Senhor não quer simplesmente que você conviva, esteja em movimento, conectado. O Senhor quer que você se conecte à pessoa, mas o Senhor quer que você veja a pessoa, que ela seja importante para você, que ela faça parte da sua história, da sua vida. Isso é nós enxergarmos o nosso próximo. Então o Senhor aqui diz que Jesus enxergava as pessoas por causa da compaixão. Eu quero te perguntar, será que você enxerga as pessoas? Será que você tem enxergado seus parentes? Olha aqui para mim. Tem pessoas que quando vêm num culto, elas não conseguem ouvir essa palavra. Essa palavra que eu estou falando aqui não é interessante para elas. Sabe por quê? Porque não tem a ver com ela. E a única coisa que ela consegue entender como importante é ela mesma. Porque falta compaixão. Quando você tem compaixão, você começa a enxergar as pessoas. Você consegue ver as pessoas. Você começa a ver que as pessoas não é só uma paisagem na sua história de vida. Que as pessoas são algo importante para Deus, mas também seja importante para nós. Aqui também diz que Jesus, cheio de compaixão, ele enxergou as pessoas. Porque se você não enxergar as pessoas, não adianta eu querer falar para você que você é luz. Se as pessoas estão passando despercebidas na sua vida, se você, olha aqui, igreja do Senhor Jesus, a igreja que teve seus pecados perdoados, seu nome escrito no livro da vida. Se você não está enxergando que a humanidade está caminhando em passos largos, rápidos para a condenação ao inferno, eu quero te falar uma coisa, que você nessa noite, no seu lugar mesmo aí, fale: Senhor, gera compaixão no meu coração, para que eu possa enxergar. Irmãos, assim que eu converti, uma das primeiras coisas que eu percebi, que eu passei a enxergar, foi meu pai. Meu pai foi uma das primeiras pessoas que eu enxerguei espiritualmente, que eu comecei a ver de forma que eu não tinha visto ainda.
Porque, irmãos, quando eu converti, a ideia de eu ir para o céu e meu pai continuar no pecado, não entrou dentro de mim, eu não aceitava isso. Porque eu passei a enxergar o meu pai. Sabe por que eu enxerguei meu pai? Porque um dia alguém me enxergou. Irmãos, eu não converti ontem não. Eu converti há 32 anos atrás, quando eu tinha 11 anos de idade, eu era só um menino. Mas Deus gerou compaixão no coração de uma mulher, que já era adulta. E essa mulher, por causa da compaixão, ela me enxergou. A irmã Vilma me conheceu lá no setor sudoeste. E pela providência de Deus, nós viemos para o Veracruz, quando essas casas foram ganhadas. E quando nós viemos para o Veracruz, sabe o que Deus fez? Deus fez com que ela me enxergasse. Deixa eu te perguntar, você tem enxergado alguém? Será que você está vivendo só para você mesmo? Se você está vivendo só para você, você não enxergou ainda o Evangelho. Você não entendeu o que é o Evangelho ainda. Você não entendeu o que é o amor de Deus. Porque o amor de Deus nos capacita a enxergar o próximo. Irmãos, o Evangelho, que é o amor de Deus, nos capacita, irmãos, a sair da mediocridade humana. Qual que é a mediocridade humana? É quando nós pensamos só em nós mesmos. É quando nós vivemos só em prol de nós mesmos. É quando nós pensamos só nas nossas realizações. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Você pode ser o homem mais abençoado dessa terra. Você pode ser a mulher mais abençoada dessa terra. Se não existe compaixão dentro de você, diante de Deus, você ainda está vivendo a miséria espiritual. A segunda coisa que a compaixão levou a Jesus, além de ver as multidões, a Bíblia diz que ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Aqui está dizendo que Jesus, além de ver as pessoas, ele sentiu o que as pessoas sentiam. Ele percebeu que aquelas pessoas que estavam lá, elas estavam aflitas e desamparadas. Irmãos, aprende uma coisa, toda pessoa que está fora de Cristo, por mais bem sucedido socialmente, financeiramente, intelectualmente, toda pessoa que está fora de Cristo, ele é um desesperado espiritualmente. Toda pessoa fora de Cristo, mesmo que ela não perceba, ela está desesperadamente sedenta por Deus. Toda pessoa que não conhece a Cristo, não teve os seus pecados perdoados, eles estão, irmãos, em necessidade espiritual. Uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci. O bar, irmãos, é a igreja dos desesperados. Quando você vê um pecador, irmãos, você vê um homem, alcoólatra, você pensa que o cara quer ser alcoólatra. Não, irmãos, o cara só quer saciar o desespero da alma dele. E Jesus, quando ele olhava para as pessoas, ele não via o alcoólatra, ele via um homem que, apesar de estar tentando saciar a sua alma no álcool, ou nos vícios, seja qualquer um, ele percebia que aquela pessoa era alguém que estava desesperada pela sua presença, desesperada pela presença de Deus na vida dela, e por isso ele conseguia perceber o desespero das pessoas. Olha aqui para mim, irmãos, você tem percebido o desespero espiritual das pessoas? Será que quando eu olho para as pessoas, e eu olho para as pessoas, eu consigo enxergar como aquela pessoa está desesperada? Porque cá entre nós, irmãos, todos nós estamos desesperados por Deus. Você sabe por quê que eu fui criado no centro espírita? Você sabe por quê, irmãos? Até os meus anos, dos 5 anos até os 11 anos, nós estávamos no centro de Macumba e o meu desejo era ser um pai de santo. Não é porque eu queria ser aquilo, não, irmãos. É porque a alma do Júnior estava desesperada por Deus. E pela rica misericórdia de Deus, Deus levantou uma mulher cheia de compaixão, que me enxergou, viu a minha miséria, viu o meu desespero por Deus, e teve a ousadia de ficar quase 3 anos à procura de alguém, de uma criança. Uma criança que estava presa no espiritismo, mas era uma criança que necessitava da presença de Deus. Será que não estamos vivendo só querendo viver o nosso conforto de vida? Será que o nosso anseio, irmãos, é só ser bem sucedido nessa vida? Se nós estamos vivendo assim, irmãos, eu queria te falar, como Paulo falou, nós somos os mais miseráveis dessa terra. Porque, irmãos,
ouça isso aqui, miserável, irmãos, não é aquele que não tem para dar. Miserável não é esse. Miserável, irmãos, é aquele que tem para dar e não dá. O que você tem para oferecer, irmãos? Lá em Atos capítulo 3, a Bíblia fala que João estava indo para o templo, e o homem pediu esmola para João e Pedro lá. Aí ele olha para eles e fala assim: olha, ouro e nem prata eu tenho para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Aí ele diz: em nome de Jesus, levanta aí. O que Pedro tinha? Jesus para oferecer. Se Pedro, que tinha Jesus para oferecer, não oferecesse, Pedro seria mais um miserável. Deixa eu te falar para você, irmãos, você que tem o Espírito Santo, você precisa oferecer o Espírito de Deus. Você que tem o Evangelho, você precisa oferecer o Evangelho. Você que tem a graça de Deus sobre a sua vida, você precisa oferecer a graça de Deus sobre a sua vida. Você, irmãos, presta bastante atenção. Você que tem a salvação ministrada por Deus na sua vida, você precisa oferecer a salvação. A igreja do Senhor, a igreja Bom Pastor no Veracruz, nós precisamos oferecer aquilo que nós temos. Irmãos, o que nós temos chama-se Jesus Cristo. O que nós temos é a revelação do Evangelho. E nós precisamos perceber que todo homem sem Jesus, ele é um miserável. Toda mulher sem Jesus é um miserável, que anseia pela fome de Deus na sua alma. E nós que somos os detentores do Evangelho, porque Paulo diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. É a igreja que recebeu o ministério da reconciliação, de reconciliar o homem a Deus. Então Jesus percebia que as multidões estavam aflitas e desamparadas. Ele percebia as aflições das pessoas. Lá em Romanos 8, versículo 18, diz o seguinte: Romanos 8, 18 diz, está no telão? Diz assim, Paulo dizendo, Paulo estava nas cadeias, preso em Roma. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Glória a Deus, irmãos. Sofrimentos atuais. Paulo está falando, olha, eu estou em algemas, eu estou preso, eu vou ser condenado à morte, mas o meu sofrimento não se compara à glória que há por vir. Aleluia. Aí ele diz, a natureza, presta atenção, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, a natureza criada, todo homem, toda mulher que está ansiosamente, desesperado pela presença de Deus na sua vida, todo homem pecador que anseia pelo Senhor, eles também aguardam com grande expectativa, eles aguardam de forma ansiosa que os filhos de Deus, que somos nós, você e eu, a igreja do Senhor, que os filhos de Deus sejam revelados. Sabe o que o pecador que está conectado a você, o pecador que você convive, sabe o que ele está esperando de você? Que você se revele, que você mostre quem é você. Quem é você? Luz deste mundo. O que a minha família esperava de mim? Que eu revelasse quem eu sou. Luz deste mundo. Meu pai era adúltero. Não é porque ele queria ser adúltero não, irmãos. É porque ele estava desesperado por Deus. Semana eu encontrei um ex-aluno meu. Ele era um menino muito revoltado. Muito revoltado. Eu falei para ele assim, ele já agora é adulto, tem família, graças a Deus, abençoado pelo Senhor. Eu falei, cara, quando você treinava comigo, o que você tinha? Você tinha algum problema, né? Você era muito griladão. Não é você não, tá, Pedro Jorge? Você também. É outro. Aí, ele era muito revoltado. Irmãos, a revolta desse menino, o que era?
o desespero, o anseio que ele tinha por Deus. Ele queria preencher a alma dele, irmãos, de alguma forma. E cada um tenta preencher a alma de uma forma. E essas pessoas estão esperando que a igreja seja revelada, que os filhos de Deus se levantem, que o povo de Deus mostre realmente quem nós somos. O que nós somos para essa terra, irmãos? Nós somos a luz deste mundo. Nós somos, irmãos, os detentores do Evangelho, que foi designado por Deus a nós, a anunciar as boas novas. Então essas pessoas que estão aflitas e desamparadas, elas, irmãos, elas estão precisando de um pastor. Sabe, o que todo crente precisa entender? Que todo crente é um pastor e uma pastora. Diga para o irmão, está do seu lado. Pode falar para ela. Fala para ela, você é um pastor. Olha assim nos olhos dela e fala assim, olha, tem alguém que espera que você pastoreie. Amém? Tem alguém esperando que você se levante. Não estou falando de pastor no sentido de pregador, não. Estou falando de pastor no sentido de cuidado, de ensinar, de ajudar, de cuidar, de proteger. Irmãos, tem alguém que está esperando você que é filho de Deus se manifestar e dizer, olha, eu consigo enxergar você, eu consigo enxergar a sua necessidade, e eu tenho aquilo que você precisa. Você precisa de ensino, então eu vou te dar ensino. Você precisa de boas novas, então eu quero trazer para você boas novas. Então eu quero pedir ao Senhor que Deus possa nos levantar nessa geração, e nós possamos revelar quem nós somos. Nós somos a luz do mundo, e a luz foi feita, irmãos, para mudar a história das trevas. Nós fomos levantados por Deus para mudar a história de alguém. Nós estamos aqui por esse motivo, porque alguém mudou a nossa história, sendo luz das nossas vidas. Eu quero perguntar para você, você tem mudado a história de alguém? Irmão, se nós não mudamos a história de alguém, nós estamos perdendo tempo nas nossas vidas. Nós não estamos fazendo aquilo que é importante, aquilo que é relevante diante de Deus. E ele disse, no versículo 37, então disse a seus discípulos, a colheita é grande, tem muitas pessoas para ser alcançadas, mas os trabalhadores são poucos. Não existe colheita sem trabalhadores. Ele está falando assim, olha, ele está falando que muitas pessoas, quem é os trabalhadores? Nós somos os trabalhadores. Você pode dizer isso? Diga, eu sou o trabalhador. Diga, eu sou um trabalhador. Diga mais forte, diga, eu sou um trabalhador. Irmãos, toda pessoa que tem o Espírito de Deus, ele é um servo, ele é um trabalhador. Numa empresa tem bons servos e tem maus servos. Tomara que nós sejamos bons servos, porque o Senhor diz que está faltando trabalhadores, que existe uma expectativa diante de Deus de alcançar uma grande multidão, mas está faltando pessoas que estão dispostas a trabalhar. Será que você que está aqui, você não é mais um daquele que pegou a mão no arado, olhou para trás? Porque o Senhor está dizendo, peça, no versículo 38, peça pois ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Ele está dizendo, olha, peça que Deus venha trazer a consciência sobre esses trabalhadores, para que eles possam entender que eles têm uma função no reino, e eles precisam cumprir essa função, e essa função, irmãos, só é despertada em nossos corações, se houver compaixão. Sabe o que leva você a sair da sua casa e visitar alguém? Compaixão. Sabe o que leva você a sair da sua casa e até alguém pregar o Evangelho? Compaixão. A única coisa que impulsiona você a abrir mão de você mesmo em prol de alguém chama-se compaixão. Se houver compaixão em você, eu não preciso falar para
Jarbas, levanta aí, mano. Precisa. Porque, irmãos, o combustível de todo trabalhador é compaixão. Olha aqui. O que impulsiona você a enxergar as pessoas e fazer algo de valor. O que a igreja pode fazer pelas pessoas? Revelar a elas Jesus Cristo. O que nos faz fazer isso? Chama-se compaixão. Que nesses dias Deus possa trazer tamanha compaixão no nosso espírito, para que nós possamos enxergar quem nós não enxergamos até agora. Que quando você chegar no seu trabalho agora, amanhã, você possa olhar o seu amigo de trabalho de forma diferente. Olha aqui, quando você chegar no seu trabalho, você olha para aquela pessoa que persegue você, você não vai achar que ele é o chato da vida, você não vai correr dele, você não vai cortar a volta dele. Por quê? Porque você enxergou ele. Você percebeu que ele é mais um desesperado por Deus, e que Deus colocou você em movimento para se conectar a essa pessoa, para que você possa alcançá-la através da compaixão. Você está entendendo por que nós estamos conectados? Você acha que por que você é mãe? Você acha por que você é pai? Por que você acha que você é amigo de alguém? Porque Deus gerou em você compaixão. E só para terminar a palavra, porque se você entender sobre isso, você não vai ter dificuldade de fazer isso aqui, ó. Mateus 5, versículo 14. Você não vai ter dificuldade de entender o versículo 14, que diz para você: vocês são a luz do mundo. Você não vai ter dificuldade de entender que você está neste mundo para fazer diferença. Você está nessa posição de luz para influenciar as trevas. Você está nesse mundo, irmãos, para ser um influenciador de Deus, espiritual. Você está nesse mundo para fazer a diferença na história das pessoas. Então você não vai ter dificuldade para entender que você é a luz do mundo. Porque toda pessoa que entende que viveu, nasceu para ser luz, vive para ser luz, aí ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ele está falando, presta atenção aqui rapidamente. Ele está falando que nós somos luz coletiva, e ele está falando que nós somos luz individual. Ele fala que não pode pegar uma cidade e esconder uma cidade. Quem é a luz coletiva? A igreja é a luz coletiva. Aqui, coletivamente, nós somos a luz. E nós, coletivamente, não podemos ser escondidos. Porque a Bíblia fala que a cidade que Deus edificou foi sobre um monte. A Bíblia fala que nós somos edificados sobre o monte de Sião. Quem é o monte de Sião? O Senhor Jesus é o monte de Sião. Ele é o monte de Sião. E nós fomos construídos sobre esse monte. Então, igreja, bom pastor, eu quero dizer para você: não tem como esconder nós coletivamente. Irmãos, a igreja do Senhor vai influenciar essa geração. A igreja do Senhor coletivamente. Nós estamos aqui, irmãos, para nós sermos luz dessa terra. Nós não estamos aqui reunidos, irmãos, simplesmente para ser abençoados e voltar para nossas casas. Irmãos, do mundo espiritual, essa igreja reunida está iluminando as trevas desse momento. Você não percebe o que está acontecendo no mundo espiritual. Nesse momento, você não está simplesmente recebendo de Deus, mas você está influenciando essa geração. O rio de Deus está correndo através da igreja, a luz coletiva que somos nós. Não tem como esconder nós, irmãos. Olha aqui, a igreja não foi feita para viver no escuro, irmãos, escondida. A igreja não foi feita para isso. Ele fala que
além da cidade edificada, ele fala também que não pode, no versículo 15, também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Candeia, o pessoal talvez lembre aqui melhor do lampião. A candeia, sabe o que é candeia? É um lampião. O lampião, ele foi feito para ser colocado no meio do ambiente, no alto, no meio. Porque quando ele é colocado no alto, ele ilumina tudo. Então ninguém acende a candeia. O que é a candeia? Está falando de nós individualmente. Deus nos colocou em lugares diferentes individualmente. Presta atenção nisso aqui. Deus nos colocou em lugares individualmente diferentes. Tem irmãos aqui que são professores. Tem irmãs aqui que são costureiras. Tem irmãos aqui que são empresários. Tem irmãos aqui que são várias coisas diferentes, que estão, olha só, conectadas, várias pessoas diferentes. E nós que estamos nesses lugares diferentes, nós não fomos chamados para estar escondido. Nós não fomos chamados pelo Senhor para estarmos debaixo de algo que nos tampa. Nós fomos chamados individualmente para estar no meio do ambiente, onde nós podemos iluminar a todos que estão em volta de nós. Então eu queria falar para você, olha para mim, nem coletivamente você pode estar escondido, e nem individualmente. Eu quero te perguntar uma coisa, será que você está vivendo escondido no ambiente que Deus conectou você? No trabalho onde você convive, na casa que você vive, nos parentes que você vive. Você pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Todos aqueles que querem ser luz, que são luz e querem ser luz, que ficam no meio da casa, irmãos, para iluminar, você pode ter certeza, eles vão cumprir o seu papel. Então, nem coletivamente, nem individualmente você foi chamado para estar escondido. Se você não tem a coragem de abrir a boca no seu trabalho e falar, não estou falando de religião, de igreja, bom pastor, estou falando de Deus, do Evangelho, do arrependimento dos pecados e do novo nascimento. Se nós não temos coragem de falar isso, olha aqui para mim, irmãos, seja ela por timidez, presta atenção, a Bíblia diz, você que está escondido por causa da timidez, lá em 2 Timóteo 1,6, eu quero falar isso aqui para você, quero profetizar essa palavra. Você que está escondido aí no ambiente que você está vivendo por causa da timidez, 2 Timóteo 1,6 diz assim, por essa razão, torna a lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo está falando para Timóteo, olha, lembra e mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Irmãos, que nessa noite o Espírito de Deus possa trazer a memória sobre nós, cada um de nós individualmente, o chamado, o propósito, a posição, a função que Deus levantou cada um de nós para o cumprimento do seu reino. Que essa chama possa ser renovada no seu espírito hoje. Você que foi chamado para ser pastor, que essa chama será renovada. Você que foi chamado para ser um líder de célula, que nessa noite será renovado. Você que foi chamado para ser um ministro do Evangelho, que nessa noite será renovado. Que nessa noite Deus possa renovar em todos nós o dom do chamado de Deus em nosso espírito. Porque Ele diz, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Fala para o irmão que está do seu lado assim, nunca mais diga que você é tímido. Amém? Vocês não são tímidos. Presta atenção, vocês não são tímidos. Porque a palavra diz, não é por causa de você não, é por causa do Espírito que habita em você. Que o Espírito que habita em você tornou você alguém agora. Deixou de ser covarde, deixou de ser tímido. Agora você é alguém que tem poder, amor e equilíbrio. Glória a Deus. Você que estava escondido aí por causa do medo da perseguição, quero ler outro versículo para vocês. Mateus 5,10, que diz assim, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça.
Está aí no telão? Bem-aventurado ou felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegres e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Glória a Deus. Que você possa se alegrar quando você no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua parentela, quando você anunciar as boas novas, dizer para as pessoas que Jesus morreu para perdoar os pecados dela, e mesmo assim essas pessoas perseguirem vocês, vocês possam sofrer isso com alegria. Um dia eu fui taxado, olha aqui, um dia eu fui taxado como fanático. A minha parentela, meus parentes, minha família, eu fui o primeiro a converter a minha parentela. As pessoas, cara, assim, tia, tá aqui minha tia, levanta aí, tia Joana, nunca pedi para você levantar, levanta, fica de pé, aí, mostra a beleza, tia, essa família só tem gente bonita. Isso aqui é minha tia. Quando eu tinha 11 anos, a casa, eu nunca esqueço, irmãos, toda segunda-feira eu ia para a casa da minha tia, e de lá nós descia para a Cachoeirinha. Quem não conhece, a Cachoeirinha é um córrego que tem aqui embaixo aqui. Hoje ela é muito pequena, na época era grande. Descia minha família, a família está aqui, minha prima, meu primo, se converteu ao Senhor, nós descíamos. E eu nunca esqueço que na sacola do meu tio, uma sacola de feira, descia cheio de pinga. E nós íamos para, né, tia? Nós íamos para Cachoeirinha. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor me alcançou minha tia, alcançou meu tio Jair, que converteu nessa igreja e batizou, está na eternidade com o Senhor, alcançou minha prima, alcançou meu primo, tem alcançado minha parentela. Porque, irmãos, vale a pena, irmãos, vale a pena nós pregarmos o Evangelho, vale a pena, irmãos, vale a pena. Isso é a nossa riqueza, irmãos, alcançar como eu fui alcançado. Obrigado, tia Joana. Vale a pena. Você que está escondido aí, eu queria falar para você, se levante. Você não nasceu para estar escondido. Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé. Eu queria que nós, se os meninos do louvor puderem vir aqui rapidamente, eu quero te lembrar, você é a luz do mundo. Você é a luz que Deus levantou nessa família. Sua família vai ver as obras do Espírito de Deus na sua vida. Sua família vai se render ao Senhor através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua oração, através das suas palavras. Eles vão se render ao Senhor, eles vão conhecer o Senhor. Nessa noite Deus está derramando sobre nós compaixão. Essa noite Deus está gerando compaixão em você. O Espírito de Deus, que você sinta agora o Espírito de Deus gerar compaixão em você. Você que estava vivendo sem enxergar o seu próximo, sem enxergar o desespero do seu próximo, o Espírito de Deus está gerando compaixão em você. A partir de hoje você vai se levantar, você vai ser luz da sua casa, você vai ser luz para os seus parentes, você vai ser luz dos seus amigos, seus colegas de trabalho, sua vizinhança. Elas conhecerão o Senhor através de você, através do Deus que habita em você, através da palavra de Deus que habita em você. Eles vão se render ao Senhor, eles vão ter os seus pecados perdoados, seu nome escrito no livro da vida. Eles vão se encher do Espírito Santo, da mesma forma que você tem se enchido. Eles vão conhecer o Deus vivo chamado Jesus Cristo, que eu sei morar no coração de cada homem, cada mulher dessa terra. Sonda-me, Senhor,
conhece. Você pode colocar a mão no seu coração. Deixa Deus ministrar esse seu espírito. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me. Que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Declara o refrão dessa canção. Levanta as suas mãos em direção da sua casa, em direção da sua vizinhança. Você é a luz dessas pessoas. Deus te levantou para fazer a diferença na vida dessas pessoas, para alcançar essas pessoas como Deus alcançou você. Deus te levantou para isso. Deus te chamou para isso. Vão e prega o evangelho a todas as pessoas. Essa é a palavra do Senhor para a igreja. Essa é a ordem do Senhor para a igreja. Águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Senhor, nessa noite eu quero profetizar sobre esse irmão. Quero profetizar o batismo do amor, o derramamento do amor de Cristo sobre o coração desse irmão. Eu quero profetizar sobre a igreja do Senhor, essa compaixão, ó Deus, essa compaixão que nos faz enxergar o pecador, essa compaixão, ó Deus, que nos faz enxergar e sentir a necessidade, o desespero do pecador, Senhor. Eu profetizo sobre a igreja do Senhor. Que haja o fluir desse amor, Senhor. Remove das nossas vidas o egoísmo, Senhor. Remove das nossas vidas as paixões dessa terra. Remove das nossas vidas, Senhor, tudo aquilo que nos impede de ter compaixão. Eu profetizo nessa noite, Senhor, que esse irmão, a partir de hoje, sinta compaixão da sua família, sinta compaixão dos seus parentes. Que amanhã, ó Deus, quando esse irmão chegar no seu trabalho, o Espírito de Deus possa gerar compaixão pelos seus colegas de trabalho, Senhor. Quando esse jovem chegar na sua faculdade, ele possa ter compaixão, ele possa ter misericórdia. Pai, que nesses dias a igreja do Senhor que foi chamada, ó Deus, para ser luz nesse mundo, possa se levantar. Que a igreja Bom Pastor do Veracruz se levante, ó Deus, e alcance, ó Deus, essa geração. Que o Senhor nos levante nesses dias.
Recamandai, candará, sebai, candalamai. Recanderá, baixeria, amalai, candarabá, surai, labalás. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa nos dar o coração do pastor, que quando contou as suas ovelhas, percebeu que havia uma ovelha que estava perdida, e a Bíblia fala que o Senhor deixou as 99 ovelhas e foi à procura daquela ovelha até encontrá-la. Eu quero pedir ao Senhor que cada um de nós possamos ter esse coração disposto a procurar aquele que está perdido até encontrar. Que a alegria dessa igreja, Senhor, seja colocar as ovelhas perdidas no ombro e trazer de volta. Que essa seja a alegria dessa igreja. Que esse seja o encargo dessa igreja. Que esse seja o meu encargo. Eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que não enxergamos o nosso próximo. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu permiti que os embaraços dessa terra me fizessem, ó Deus, esquecer. Eu te peço perdão como igreja. E nessa noite, cada um sinta o amor verdadeiro de Jesus Cristo. Sinta, ó Deus, o amor genuíno, a compaixão verdadeira. Ó Deus, poderosamente essa chama venha queimar no coração dessa mulher, no coração desse homem. Em nome do Senhor Jesus. 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 Nós somos luz. Você é luz. Essa igreja é luz. Você é luz deste mundo. Em nome do Senhor Jesus. Você é luz. Ricandarai, camalabás, andalamás. Você é luz em nome do Senhor Jesus. Você é a luz dessa terra em nome do Senhor Jesus. Você vai alcançar a sua família. Você vai alcançar os seus parentes. Você vai alcançar os seus amigos. Deus se levantou para isso. Deus se levantou para isso. Toda timidez caia por terra. Toda timidez caia por terra. Espírito de Deus, nós cremos que recebemos poder, amor e equilíbrio, Senhor. Nós recebemos poder, amor e equilíbrio, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Deus está levantando nós. Deus está levantando você. Você nunca mais vai olhar para a sua casa da mesma forma. Você que tem um filho que precisa conhecer o Senhor, eu queria te falar, faça tudo o que for possível para alcançar aquele que está longe. Faça tudo. Amanhã eu tenho convicção disso, que Deus está abrindo nossos olhos espirituais. Esses dias eu estava orando na minha célula, Deus falou, estava levantando um homem forte. Quando eu fui orar agora, o Senhor me lembrou dessa oração. Sabe quem é o homem forte que Deus está levantando nessa geração? É você. Você é esse homem forte que Deus levantou para alcançar o pecador nessa geração. Querido, Deus está abrindo os seus olhos. Você nunca mais vai olhar para as pessoas da mesma forma. Você nunca mais vai olhar para as pessoas. Você nunca mais vai olhar para alguém sem compaixão. Quando você vê alguém no pecado, você não vai julgar mais. Você vai se colocar no lugar dele, você vai lembrar que você era um desesperado como ele, que precisava da presença de Deus, mas Deus levantou alguém cheio de compaixão para alcançar você. Você é essa pessoa que Deus está abrindo os olhos espirituais agora. Você é esse homem, essa mulher que Deus está levantando agora. Você não vai julgar, mas você vai alcançar. Você não vai olhar com olhos de desprezo, mas você vai olhar com olhos de aproximação.
Olha aqui para mim. Se existe alguém que você tem cortado volta dela, se existe alguém que você tem fugido dela e Deus colocou você para alcançar essa pessoa, que hoje você se arrepende e fala: Deus, Senhor me chamou para alcançar essa pessoa, eu quero pagar o preço para alcançar essa pessoa, eu quero fazer o que for necessário para alcançar essa pessoa. Deus me levanta. Você é essa pessoa que Deus levantou. Queria chamar o Flávio aqui na frente. Queria lembrar os irmãos que no segundo domingo de dezembro nós vamos ter o batismo. Você que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ainda não foi batizado, no segundo domingo de dezembro nós vamos ter o batismo nesse culto. Segura o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos terminar orando e abençoando o seu dízimo, a sua oferta, em nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Coisa simples aqui, bem rapidinho, que eu quero falar com vocês. Gênesis 4, verso 3. Rapidinho, não precisa nem se sentar, é coisa rápida. Gênesis 4, verso 3 até o 5. Fala assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe partes gordas da primeira cria do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Irmãos, o que está falando aqui? Está dizendo que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Então quer dizer que, primeiramente, antes de Deus aceitar a oferta, Deus aceita a pessoa. Então a sua oferta, irmãos, não tem nada a ver com dinheiro. A oferta nossa aqui na nossa igreja não tem nada a ver com dinheiro. Eu quero, sem até pedir a permissão do pastor, mas com liberdade, dizer algo para você, irmão. Se você está preocupado com o valor que você vai ofertar, ou se você está preocupado com o dinheiro que você vai ofertar, não vai, cara, esse dinheiro aqui não posso, eu estou ofertando de coração pesado. Melhor que você não traga a sua oferta, porque primeiramente aqui na nossa igreja, o que nós prezamos muito é, se você for trazer a sua oferta, é que seu coração está totalmente desprendido do dinheiro, porque Deus não está interessado na sua oferta, Deus está interessado em você. Depois que Ele sondar você, depois que Ele olhar o seu coração, ver o que tem no seu coração, Ele aceita a sua oferta, Ele vai olhar para a sua oferta. Então, se você vai colocar a sua oferta, como a Bíblia diz aqui, que Deus atentou primeiro para a pessoa, Deus vai atentar primeiro para você. Se o seu coração está purificado no Senhor, a sua oferta vai ser bem-vinda. Mas não traga com o coração pesado, traga porque você ama ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero consagrar, Senhor, a oferta de cada ofertante. Papai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja, ó Deus, sobre cada um. Papai, que eles venham ofertar na sua casa, não como penso de coração, mas porque amam o Senhor, porque amam a tua palavra. Ó Deus, eu te peço nessa noite que a tua graça, Senhor, venha abrir portas. Senhor, venha abrir portas de serviço, venha abrir portas, ó Deus, que estão travadas. Ó Pai, pessoas aqui que têm coisas na justiça, Senhor, que possa ser agora, ó Deus, desprendida em nome de Jesus. Papai, que as causas possam ser ganhas. Visita isso, ó Deus. Papai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada ofertante seja abençoado para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Faça a sua oferta. Irmãos, último avisinho aqui rapidão. Sábado tem rede de jovem, às 20 horas. Traga seu jovem, vamos ofertar, ou vamos estar junto e ofertar também, né? Valeu, igreja. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui.
sobre mim. Os céus abertos surge eu contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos surge eu contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, vou louvar o seu nome, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar.